Oi, pessoal. Tivemos aqui uma pequena interrupção, mas retornando a nossa conversa aqui sobre os desafios da reforma psiquiátrica, é, os desafios nos planos jurídico e político, né? São esses: a temática dos direitos humanos e a defesa da dignidade da pessoa tem sido acrescida da discussão dos direitos civis e sociais dos doentes mentais. Além da proteção jurídica do doente mental, luta-se também pela sua inclusão civil e social, com características, a inclusão civil e social de pessoas com características especiais. Eu acho que não só o doente mental, mas também aquele que tem uma doença mental e que tem outras, digamos assim, outras fragilidades. O debate, portanto, ultrapassa a argumentação médica e se insere no debate político pela inserção no campo da cidadania. No plano social e cultural, o desafio é fazer do sofrimento psíquico uma questão que ultrapasse o discurso técnico, insistindo na dimensão existencial e humana, não é? Não se trata só de uma pessoa que tem uma doença, ela é muito mais do que a doença dela, né? E que algumas vezes o jargão médico e psicológico ele deixa de fora o ser humano, assim, ele obscurece o ser humano, né? Eu acredito que tanto quanto possível a gente não deve se referir a pessoa que sofre, né? E para ela e para os pacientes dela, para os familiares dela, como alguém que é um borderline, por exemplo, ou alguém que é um bipolar, né? Assim, ele é muito mais do que isso. Ah, Algumas iniciativas nesse sentido, né? Os CAPs eles organizam atividades como blocos de carnaval, grupos musicais em eventos na cidade e filmes como O Bicho de Sete Cabeças e Estamira, bem como algumas matérias jornalísticas, são exemplos de como a arte e o jornalismo contribuem para a transformação da mentalidade da comunidade em geral, né? Da forma como o doente mental é visto. Vocês vão ver também no filme, no documentário feito sobre a Nise da Silveira, né? Chamado O Olhar de Nise, que eu indico para vocês assistirem. Vocês vão encontrar também essa postura dela, da Nise, né? Essa empatia com, vamos supor, o doente mental e até uma certa identificação com o doente mental, que é importante para que a gente possa estar com ele e compreendê-lo, não é? Que é o essencial também. Aliás, é essencial, é fundamental essa compreensão, esse olhar humano sobre o indivíduo e sobre os diversos aspectos dele, né? Então, no caso, a Nise, ela encontra formas de ajudar o doente mental a se expressar, a falar dele próprio, né? Já que ele não usa habitualmente, ele não se expressa verbalmente, né? Enfim, ele não é capaz de transmitir, ou ele transmite pouco a respeito dele, ah, apenas falando, não é? Quer dizer, os pacientes da NIRS encontram outros modos de expressão e por isso eles também conseguem melhorar, né? Conseguem uma organização psíquica melhor, justamente porque ela oferece outros modos de expressão que seriam modos artísticos de expressão, né? Mas daí eu penso na arte não como a arte do artista, da pessoa que ganha dinheiro porque é capaz de fazer algo que esteticamente atinge, né, multidões, se comunica dessa maneira.
mas eu penso na arte ou na criatividade que existe em cada um de nós, né? Então, voltando aqui ao nosso texto, né, o grande desafio é esse: mais do que buscar a aceitação de uma nova política assistencial, o desafio nesse campo é produzir uma nova sensibilidade cultural para o tema da loucura e do sofrimento psíquico, né? E para isso é preciso que a gente também se examine e veja como é que nós estamos em relação a essa questão, né? Portanto, o que é necessário? É promover a desconstrução do estigma da loucura, desenvolver um olhar compreensivo e solidário para essa diversidade, para essa diferença, né? Estimular uma atitude de responsabilidade por aqueles que têm suas capacidades psíquicas restringidas, né? Então, o Joel Birman, nesse texto, né, Desafios da Reforma Psiquiátrica, ele cita também 2 artigos que eu acho bem interessantes, né? Ele cita uma experiência na periferia de São Paulo com agentes comunitários, né? Então, os agentes comunitários são profissionais na linha de frente no combate com a comunidade. Eles podem atuar detectando precocemente e encaminhando para o tratamento casos de psicose, de perturbações pós-parto, autismo, etc. Né? Os agentes comunitários, eles também eles trabalham com a imensa maioria de situações do sofrimento psíquico, né? Com uma intervenção sensível, né? Eles precisam ter essa intervenção sensível, que pode levar a soluções reduzindo a patologização e a medicalização que o sistema de saúde formal estimula, né? Então, os agentes comunitários, eles estão na interface entre o campo médico e a vida social, justamente porque eles são pessoas da comunidade que são treinadas, que recebem um conhecimento que permite a eles, pelo menos, identificarem situações mais graves e também permite que eles possam mediar conflitos que possam ser resolvidos na própria comunidade, não é? Então, uma coisa também interessante nos agentes comunitários é que, como parte da comunidade, eles também eles têm um saber que é um saber da própria comunidade. Eles têm acesso a essa sabedoria popular. E eles também são capazes, ou devem ser capazes, de mobilizar os recursos, digamos assim, curativos da própria comunidade. Sobre a formação dos agentes comunitários, eles precisam ter uma formação técnica e também a formação deles é uma formação continuada, envolvendo a análise dos casos e situações atendidas, né? Estudos de caso, bem como essas pessoas eles também precisam estar atentos à própria subjetividade deles, não é? Porque essa subjetividade do profissional que trabalha com comunidades assim, intenso sofrimento psíquico, com pessoas em intenso sofrimento psíquico, essa subjetividade também ela é afetada, não é? Então é preciso estar bastante atento a si mesmo também, de maneira que a ênfase é no cuidado com os profissionais e a transformação da sua experiência em fonte de informação, né? Então, os agentes comunitários, eles precisam serem protagonistas, né? Ou atribuir a eles um papel de protagonistas do seu trabalho com as comunidades carentes. E sabendo que eles não são apenas auxiliares na atenção e na saúde mental, né?
O Joel Birman também cita o artigo Modos de Subjetivação dos Trabalhadores de Saúde Mental. Nesse artigo, esse artigo reflete sobre o papel dos trabalhadores na reforma, defendendo a tese de que os modos de subjetivação dos profissionais têm um papel decisivo na sustentação dessas propostas. Então, como sempre, não se trata só de um conhecimento técnico, é preciso ser alguém que também, digamos assim, trabalhe dentro de princípios éticos, né? O que implica um cuidado permanente consigo mesmo e com a sua formação. Né? O importante é destacar que tais propostas não se restringem apenas a mudanças técnicas, mas elas implicam uma nova relação com a loucura e com o sofrimento mental. E aí é interessante a gente lembrar a evolução da relação com a loucura ao longo da história humana, né? Primeiro houve o modelo religioso da salvação do louco, no período colonial. Num segundo momento, houve o modelo médico da cura e do reparo. E, na atualidade, a mudança é para propostas que sustentam a inclusão de formas de cuidado e não apenas na busca da cura. Né? Os profissionais de saúde mental e como devem encarar a psiquiatria com base no artigo mencionado anteriormente, né? Os profissionais que trabalham no campo da reforma devem levar em consideração a psiquiatria como área que sustenta determinantes biológicos, culturais, jogos de verdade, paradigmas teóricos, dinâmicas sociais, lutas econômicas e seus reflexos políticos assistenciais, né? Devem ter uma capacidade para a reflexão e a crítica permanente, né? Ou seja, é isso que se espera dos profissionais de saúde mental, né? Devem sustentar uma prática de cuidado com todos os envolvidos, ou seja, pacientes, profissionais e redes sociais que envolvem esses indivíduos, essas pessoas. O que se visa é a construção de uma nova atitude epistemológica e ética sobre a loucura. Né? Num outro artigo também citado pelo Joel Birman, que parece ser interessante, e para a gente finalizar, né, o outro artigo que ele cita é a alteridade no discurso da reforma. Né? O ponto principal da desinstitucionalização é colocado na ideia de desconstrução e na concepção de alteridade, da alteridade analisada segundo esse autor, que seria o Levinas. Desconstrução de algumas ideias sustentadas no Ocidente nos últimos séculos, né? Como a ideia de racionalismo na definição de sujeito, né? Na ideia de abordagem técnico-científica do sofrimento, uma abordagem tecnocientífica do sofrimento, e também baseado numa lógica de exclusão social da experiência do louco. Né? Essas são ideias sustentadas no Ocidente nos últimos séculos. A abordagem desse autor, que é o Levinas, sobre a alteridade, é de que é justamente essa, o outro como sendo o estrangeiro, mas de quem eu dependo em termos de proporcionar a sua própria existência como a mim mesmo. Né? Então, nesse momento nós estamos vendo o quão interdependente nós todos somos, né? Que é preciso cuidar de todos, indiscriminadamente. Porque o que acontece com o pobre, com o rico, com o são, com o louco, né? É de um tipo semelhante, né? Ou seja, todos nós podemos morrer. E nós podemos morrer do mesmo mal, né? Aquilo que afeta as comunidades carentes, as comunidades que não têm condições de higiene, né? E que eu diria, os governantes têm sempre feito vista grossa para isso, né?
pessoas que falta o básico para a existência delas. Agora está se vendo que não cuidar delas é também não cuidar de nós mesmos, né? Então, eu vou finalizar agora e eu fico, então, à disposição de vocês para a gente continuar essa conversa, certo? Obrigada e até mais.